Salário pingou na conta, alegria. Aí você paga suas obrigações, todas as suas despesas do mês. Sobrou. Você não vai deixar na poupança lá parado, né? A gente vai falar aqui hoje sobre o mito, né, de poupança nesse primeiro momento, que eu vou trazer até matéria com vocês aqui da CNN. É uma matéria fresquinha, agora em relação ao final de abril, mais precisamente aqui do dia 29, que foi quando houve a última reunião do Copom e atualizou aqui a taxa Selic de 14,5% no mês. Ela vai nos mostrar aqui quanto vai render R$1.000 em poupança, no CDB e no Tesouro Direto. Já vou começar a trazer essa matéria aqui hoje para desmistificar um pouco sobre as ilusões que a gente tem, né? Deixando a poupança para aqui, né? O Banco Central cortou, né, 0,25 no dia 29, como eu falei, reduziu, né? A decisão marca o segundo corte consecutivo, né? Em relação ao início do ano já tinha tido 0,25 aí de queda. O levantamento aqui foi feito pela Casa do Investidor, a pedido do CNN Money, tá? Indica que os CDBs de bancos médios oferecem os maiores retornos, podendo aqui chegar a 105% CDI. A aplicação alcançaria aqui em torno R$ 1.056,97 em 6 meses e R$ 1.352,92 em 30 meses. Na outra ponta, olha a poupança, né? Aparece como alternativa menos atrativa em um ambiente de juros elevados. O valor investido subiria para 1.039,09 em 6 meses e atingiria 1.211,32 em 30 meses. Os cálculos aqui já estão considerando rendimentos líquidos, ou seja, é com desconto do imposto de renda sobre os ganhos aqui, com exceção feita a poupança, né? A poupança, a informação aqui ela é só isenta. A simulação também leva em conta taxas de administração de 0,50% para fundos de DI e 0,2% para o Tesouro aqui Selic, embora esses custos possam variar conforme a instituição ou a corretora aqui no nosso rolê, tá bom? Mas para a gente ver, realmente, meu povo, já para desmistificar, não compensa a gente deixar o nosso dinheiro parado na poupança. E hoje o vídeo a gente vai trazer um tudão falando aqui principalmente do Tesouro aqui direto, de uma forma bem descomplicada, explicando passo a passo um manualzão aqui pra gente não ter mais dúvidas em relação a ele, tá? Então a gente já tirou da meta aí do nosso dinheiro que sobrou, né, de colocar na poupança. A gente não vai deixar ele na poupança. Mas a gente vai fazer o quê? O que é esse tesouro direto aqui, Kelly? É o que eu falo de pegar o seu dinheiro que sobrou e emprestar para o governo. A gente está emprestando dinheiro para o governo. É um dos investimentos aqui considerados mais seguros, porque ele só não vai te devolver esse dinheiro se o Brasil, né, por exemplo, quebrar, o país quebrar. Então, ele é um dos investimentos aqui mais seguros que a gente vai ver e com o menor risco aqui. E a gente vai encontrar, inclusive, dentro dele, alguns tipos, né? A gente vai ter, hoje temos 5, sendo que 3 deles já são muito famosos, né? 5, vai ter um 6º aí também que a gente quase não encontra também, tá bom? Só para ser mais específica. A gente quase não encontra em corretoras. Algumas corretoras não vão ter ele. Bom, então eu vou começar aqui com o primeiro, a Selic. Ela vai estar sempre caminhando junto com a nossa taxa básica aqui. Ou seja, essa taxa, ela não costuma ficar mudando, oscilando. Então, ela é aquilo e pronto. Ela geralmente, dentro desses investimentos aqui do Tesouro Direto, é a mais indicada para quem quer pensar em reserva de emergência, né? Ou seja, seu dinheiro ali pronto para você quando você precisar, né? Se possível, deixar ali o mais tempo possível. Uma outra forma é o prefixado. Esse tesouro aqui que ele é prefixado, a gente já tem uma ideia de quanto ele vai nos retornar no final. Como se o dinheiro ali eu soubesse quanto ele vai me retornar e há uma trava, né? Uma espécie de sabedoria que você tem antes de investir. Então você tem uma noção de quanto você vai ter de retorno. E o IPCA+. Esse IPCA ele vai acompanhar aqui a taxa da inflação, mais uns 2% ainda em cima. O que acontece quando eu falo isso, né? Desse mais 2%? É que esse investimento aqui ele sempre vai estar mais do que a inflação do momento. Então, se a inflação ela estiver alta agora em 2026, na hora de pegar o dinheiro, né? Na hora que ele termina,
significa que eu consigo ter um bom retorno aí financeiro, porque ele vai estar além da inflação. E a mesma coisa vai ser se ela tiver a inflação 12%. Então, você vai pegar os 12% em cima, mais esses 2%. Então, sempre vai estar em cima dessa inflação. É muito interessante observar. E curioso que quando eu fiz um investimento em IPCA+, 2026, eu falei já em vídeos anteriores aqui que eu tenho esse investimento, ele tá para vencer agora dia 15 de agosto, inclusive, desse ano de 2026. Ele não estava com a inflação de 14,5, é o que a gente tem hoje, né? Ele estava a 12, estava bem alto, assim, em relação ao comum, mas não tá igual hoje. Olha só que interessante. A inflação subiu, agora na hora de resgatar, ele tá alto ainda. Eu consigo resgatar ele de uma forma bem tranquila, sabe? Eu não vou ter prejuízos, assim, falando. Tô acompanhando a linha de inflação. Isso é muito interessante de observar. Mas tem alguns novos no rolê aqui, falando assim, no mercado financeiro, que é o Renda Mais. É como se eu estivesse recebendo uma renda mensal e não sacar tudo de uma vez. Por exemplo, eu comprei esse IPCA mais 2026. Eu, ao invés de retirar ele agora, eu vou retirar ele em meses. É como se eu estivesse recebendo uma mesada mensalmente aqui também. Ou algumas pessoas podem até optar por aposentadoria. Mas também não vai viajar achando que isso é eterno, não, tá? É um período determinado. Isso aqui é novidade aqui, então eu tenho que explicar. Existe ainda uma outra possibilidade nova, que é o Educa Mais. Esse Educa geralmente é pensado quando os pais estão com as crianças bem pequenas e pensa na faculdade. Então, vou investir todo mês pensando aqui no meu retorno que vai acontecer para a faculdade no futuro, né? Então, vai vir a um valor aí mensal para você poder receber. É algo pensando realmente no futuro do seu estudo, né? Do seu filho, né? Nesse momento. E o novo que eu falei, que quase não vi ainda, tem muita corretora que não tem, que é o Reserva. Ele tá ali acompanhando a Selic e ele é um dos títulos aí que se promete ser reserva imediata, liquidez aqui imediata. Então ele é o mais aconselhável aqui para quem quer realmente dinheiro rápido, investir e ter algum retorno rápido. Tá gostando dessas dicas aqui de hoje? Já deixa aqui a chuva de likes nesse vídeo, para que a gente continue produzindo mais conteúdos como esse melhor para você todos os dias aqui no canal. Bom, a gente tem que pensar em custos, né? Eu sou da contabilidade, a gente vive o tempo todo com contabilidade de custos, porque ela faz parte, né? A gente não só olha para o lucro, né? A gente tem que olhar para os custos para você poder projetar, inclusive, o seu lucro, né? Então, não adianta eu querer investir e não ver o que tem por trás, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é uma taxa que a B3 vai ter, inclusive, é de 0,20% aqui ao ano. É um valor baixo aí, mas ele aparece, né? É um valor anual. E ele vai aparecer aqui em cima dos tesouros diretos, sim. O imposto de renda, ele vai aparecer sempre sobre o lucro e anualmente. Tanto que quem tem tesouro aí direto aí vai contribuir aí também. Você tem que estar ali declarando anualmente. E lembre-se, né? Imposto de renda, se você deixa lá, né, seu tesouro por 2 anos, ele atinge o menor patamar, que é o valor de 15%. Então é super bacana você pensar em deixar ele lá mais prazo, tá? E vai ter IOF sim, se, por exemplo, você quiser sacar em menos de 30 dias, principalmente para aqueles 3, né, tipos que eu mencionei, né? Selic, IPCA+, e pré-fixado também. Então, fica de olho nesses 3 para ver se não vai rolar IOF aí, se você precisar sacar em menos de 30 dias. Algo que eu já falei aqui no início do vídeo e eu ainda vou falar mais um pouco, né? A gente precisa colocar aí na pauta, tentar entender que no dinheiro aplicado no investimento, aqui a gente está olhando especificamente para o Tesouro Direto, você vai ter um retorno aí que vai ultrapassar o valor, por exemplo, de uma poupança, né? A poupança não vai te trazer rendimento aí, juros que vão ser bacana de você poder na hora de sacar esse dinheiro, né? Em um Tesouro Direto, que além de seguro, você tem um bom retorno aí e tem mais de opções, né?
Existem vencimentos agora para 2030, 2040, 2050, 2060. Existem muitas possibilidades aqui no mercado. Hoje em dia vale a pena, muito a pena vocês conhecerem cada um desses que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Quer aprender a investir melhor? A gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo um curso de iniciantes aqui. Se você não conseguir comprar ele agora, não conseguir fazer, não tem dinheiro, fica tranquilo, não gasta esse dinheiro com isso. Você consegue aprender aqui no canal. Aqui no YouTube tem muitos vídeos que vão te ajudar, inclusive, a investir com mais segurança. Por isso que eu já te convido, inclusive, a se inscrever aqui no canal. A gente vai trazer mais conteúdos para você, como esse, ensinando o beabá para você investir com mais segurança. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo. Tchau!